continuando aqui o nosso programa, estou conversando com o Júlio Jacobina de um assunto bastante interessante. Ele está no quadro Endomarketing, que é os chefes, né, Júlio? Como é que você escolheu esse tema? Porque é um tema bastante interessante. Resolvi escolher esse tema, Glice, porque, como é que se diz? O mercado de trabalho Chefes, como é o tema? tóxicos. O mercado de trabalho está exigindo resultado. As empresas estão exigindo resultado. Mas, às vezes, a forma que está sendo feita, realizada por alguns chefes, é que está realmente prejudicando o clima organizacional, prejudicando a integridade emocional dos seus colaboradores. Então, eu acho que o chefe ele não pode ser Quer dizer, ele tóxico, usa da né? autoridade, do poder e acaba prejudicando o funcionário, é isso? Prejudicando. As empresas, às vezes, elas aceitam esse tipo de profissional porque esses chefes, a curto prazo, eles são bons. Às vezes, a empresa quer um processo para ontem. Então, na pressão, na ameaça, ele consegue um relatório em tempo hábil. Tá? Então, as empresas, às vezes, algumas empresas, mas isso está achando que vai ter vantagem. Mas, lá na frente, vai perder grandes talentos. E pessoas profissionais qualificadas acabam não resistindo à pressão. Ontem eu recebi aqui um professor da UESC chamado Moretti, e a gente estava falando de um assunto também relacionado a esse também, que era como ser um empresário de sucesso. Então isso também está muito relacionado, quer dizer, o empresário ele tem que ser, ou seja, o chefe, ele tem que estar atento às necessidades também dos funcionários. As necessidades, as aspirações. O funcionário, o colaborador, ele tem desejos, né? Aspirações, ele tem necessidade de autoestima, do lado social da coisa, da afetividade, enfim, quando eu falo do profissional, eu gosto de falar da escala de Maslow. Maslow, como psicólogo, que ele começou depois da Revolução Industrial, ele começou a estudar o ser humano dentro das organizações. E ele percebeu que não é só o dinheiro o dinheiro é um recurso, claro. Ele é fundamental, mas não é tudo. Não é tudo, é a segurança. São vários fatores, a saúde também. A saúde, a segurança, a necessidade fisiológica, enfim. Então ele cria uma escala, uma pirâmide. Aquela pirâmide. Não sei se você já. Então geralmente é muito interessante quando a gente fala dessa pirâmide, que tem tudo a ver com até o momento atual. Agora, essa pirâmide é de fundamental importância. É verdade. Quando você escolheu esse tema, né, os chefes tóxicos, você já viveu alguma experiência como essa, de ter algum chefe? Não, mas eu já vi casos assim de pessoas realmente com esse tipo de problema. Então, agora, como funcionário em si, tem que conversar com esse chefe. Como é que é a situação? Para que o chefe também não tenha aquela imagem de, vixe, chegou um monstro e todo mundo sai correndo. Quer dizer, tem que ter uma relação amigável também. Eu acho que o profissional corre até um risco. Mas ele não pode ter medo dessas situações. Porque se ele não souber, a depender do chefe, ele pode se aborrecer e perseguir mesmo o indivíduo, né? Então tem que ter todo um jeito para falar do que tem causado isso aí, sabe? Dando exemplos do que realmente com esse tipo de comportamento, o que tem acontecido com ele. Porque às vezes o chefe ainda nem sabe, o chefe tóxico, né? Eu sabe também, mas não também na dimensão da coisa. Então o diálogo, o diálogo. E você citou na hora que você estava no bloco anterior falando que às vezes o profissional bom ele acaba saindo da empresa, quer dizer, ele foge então desses chefes. O chefe tóxico realmente ele afasta grandes talentos. Ele consegue afastar pessoas altamente capacitadas. É isso que o empresário acha que ele está tendo um grande benefício com esse tipo de chefe que cobra, né? Que o empresário não quer, talvez, que maltrate seu colaborador. Mas o profissional que às vezes é muito rigoroso, que cobra demais, então ele afasta, assusta, não retém grandes talentos nas organizações. Isso então, acaba se perdendo. Agora, quando você fala de colaborador, quer dizer, não existe mais aquela relação empregador e empregado? É uma linguagem mais... Já se fala colaborador, né? Eu não gosto de chamar empregado, né? Eu acho que todos colaboram. Eu acho que todos são colaboradores. Eu acredito que as empresas deveriam ter todos ser grandes líderes também. Do pequeno ao grande, entendeu? Então todo mundo colabora, né? Concorda? Quer dizer, é uma forma também de você lidar com
com a pessoa que está trabalhando de uma forma também melhor, né? Por isso que você fala colaborador. Colaborador. É você dar poder para essa pessoa. Tem gente que fala sócio. Esse é sócio. Nós, da área de recursos humanos, isso é normal. Empresa nós chamamos de organização. Porque realmente é uma organização, né? E empregado, funcionário, chamamos de colaborador. Então já é uma linguagem, na academia, né? Nas revistas, se você é um novo termo, né? Que já está sendo usado. Não é novo não, já tem um bom tempo. Não, mas eu falo de novo termo... talvez a pessoa que não está na área... Não tem hábito. Mas quando eu falo de novo termo, é no seguinte, você fala, esse aqui é o meu colaborador. Na verdade, você fala assim, esse aqui é o meu funcionário. Né? Então, é uma forma de você dizer, essa pessoa trabalha para mim, só que em vez de eu chamar de funcionário ou meu empregado, eu vou chamar de colaborador, porque eu também acabo pegando dessa pessoa a empatia. E isso já é fundamental para o empresário ou para o chefe. É você saber que você pode estar com pessoas de sua confiança. Então você já não chama ele de funcionário, mas você chama ele de colaborador. Chama de colaborador, nós chamamos assim. Isso é fundamental. Agora, Júlio, para a semana que vem, o que você já tem preparado aí com o seu quadro Endomarketing? Nós temos algumas dicas de como... Vamos falar um pouco sobre o assédio moral, algumas dicas de como realmente você se sair de um assédio moral. Tá? Algumas dicas de como você se posicionar, vamos dizer assim. Como você vai diante de um assédio, que é um fenômeno devastador, né? O assédio moral, assédio moral já existe, muito tempo que existe assédio moral. Mas até hoje ainda, esse fenômeno tem realmente tem provocado problemas nas organizações, nas empresas. Então vamos falar sobre assédio moral. E também fazer a diferença, o que é um assédio moral, o que é um elogio também, o que é uma palavra que às vezes o outro fala para poder parabenizar do trabalho e a pessoa já acha que é um assédio moral. Então tem que saber, tem que ter essa sabedoria também. E esclarecer também o que é assédio moral. Às vezes cobrança não quer dizer que seja assédio moral. Às vezes o chefe briga com o colaborador e já estou sendo assediado moralmente, não é? E às vezes não é. Então a gente vai deixar aqui alguns conceitos, enfim, esclarecer. Vamos falar sobre, eu não quero entrar na área jurídica, porque minha forma não sou nem advogado, nem quero entrar na área da psicologia, de doenças psicossomáticas, enfim. Eu quero falar sobre gestão. Isso é como realmente você deve se posicionar. Seu e-mail, às vezes alguém em casa quer fazer algumas perguntas para semana que vem você está respondendo. Qual é o seu e-mail? jcrjb@hotmail.com. Repete. jcrjb@hotmail.com. Então tá aí, quero agradecer a sua presença, né, Júlio Jacobina, com esse quadro Endomarketing tão polêmico, né, né, Júlio, mas que realmente vem esclarecer tudo o que acontece dentro de uma organização. Com certeza, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade.